Mas uma coisa que ele tem já se utilizado de tarifas alfandegárias, você aí pontuou, vamos trazer esse tópico aqui, Sérgio, é da sua relação com os outros países. Ele tem se utilizado da ameaça de tarifas alfandegárias, de impor taxas aos produtos que os outros países exportam para os Estados Unidos, né, para negociar com esses países. Então a gente viu isso recentemente na Colômbia, né, o Gustavo Petro se assustou aí com essa ameaça de impostos, de aumento de impostos para a Colômbia. A gente viu isso no México, com a Cláudia, a presidente Cláudia, é Sheinbaum, o sobrenome dela, sobrenome diferente, né? Também o Justin Trudeau no Canadá também, né? Eles têm sido ameaçados, o Trump pelo menos tem se utilizado dessa possibilidade, dessa ferramenta de impostos, de tarifas alfandegárias, para conseguir o que quer, né? É um tipo diferente de negociação, né, Sérgio? Não é uma ameaça de força nesse sentido, mas é uma ameaça pela via econômica daí, né? O exercício do poder econômico. Então, importante, antes de fazer qualquer comentário sobre isso, nós, como bons libertários, acreditamos que imposto é roubo, tarifas de importação nada mais são do que impostos sobre o consumo no final do dia. Então, logicamente, nós acreditamos que qualquer tipo de imposto é roubo e quem mais é ferido por tudo é a população americana, inclusive. Não, é só para não deixar passar isso, porque eu ia comentar isso também, já que você, né, fez esse comentário, que é o seguinte, quem mais sofre é justamente o consumidor americano, porque obviamente o país como o México, como o Canadá, não quer deixar de exportar para os Estados Unidos, né, porque acho que isso sem dúvida afeta a sua estrutura de produção, afeta a sua indústria, enfim, tudo que produz e é um mercado importante para eles, mas isso chega pro consumidor americano como produtos mais caros, sem dúvida, né? Ó, o produto mexicano agora vai chegar aqui e vai ser muito mais caro do que era antes. Quem sente no bolso e quem paga, no fim das contas, é, sem dúvida, o consumidor americano. Então, por mais que seja uma ferramenta de negociação com outros países, o refém disso tudo é o consumidor, né? É o consumidor. Mas dito isso, pelo menos essas três primeiras que você citou, o caso da Colômbia, o caso do México e o caso do Canadá, nesses três casos, o ponto principal de negociação do Trump não era nem questões comerciais, trade direto entre as nações, mas eram questões relativas à imigração. Nos três casos, e os três, o que a gente viu foram os três países puxando arrego em D+1, basicamente, depois de conversar. Embora os três presidentes tenham aparecido na TV, batendo no peito, dando, assim, querer trazer algum tipo de virilidade, se bem que nem isso o Trudeau consegue na hora que ele vai fazer uma declaração. E então, por enquanto, foi a piadinha que nós libertários estamos falando, assim, o Trump tem ameaçado se dar um soco na cara dele mesmo, né, ou seja, da própria população americana, e falando assim, cara, só que se eu me der um soco na cara, esse soco também vai voar em vocês. Então, e por enquanto, nessas questões, tem tido uma puxada de arrego nas outras partes, e as questões de imigração, pelo menos, até agora parece que esses países vão sim seguir algum caminho negocial. A gente viu aí no caso do México e do Canadá, os dois falando, beleza, vamos negociar agora durante 100 dias, 3 meses, não sei direito qual que é o prazo que eles colocaram, mas vamos negociar e vamos ver para onde que a gente vai aqui com relação a todas essas questões de fechar as fronteiras que estavam totalmente abertas, sem carinho nenhum, sem cuidado nenhum. Então, realmente existe um problema. Você pode ser a favor da imigração livre, ser contra a imigração livre, mas o ponto é, a maneira que está correndo é uma maneira que está causando muito conflito, não só dentro dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos com esse país. Então, realmente é algo que tem que ser consertado. Acho que não é nesse episódio aqui que a gente vai estar conversando qual que é o caminho, mas estou falando, essa é uma maneira que o Trump tem utilizado as tarifas, né? E ele realmente não tá, Sérgio, ele realmente não tá blefando, né? Porque esse foi o carro-chefe da sua campanha, fechar, ele está tratando a questão da imigração ilegal como algo fundamental, acho que é um pilar do seu governo agora, né, não é mais campanha, e ele não está blefando, e eu acho que os seus vizinhos mexicanos e canadenses entenderam que ele não está blefando, é por isso que, embora eles tenham ali tentado mostrar, como você falou, certa virilidade, estão atendendo, estão acatando e falando, não, tudo bem, vamos fazer, mas você vai fazer o que você falou que ia fazer, né? Tá, mas vamos fazer, pode deixar, senhor Donald Trump.
É assim que está acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, Samuel, acho que, como você falou, assim, a gente escuta pessoas perto do Trump e até, às vezes, outras situações que o Trump está falando de tarifas, como se fosse algo totalmente positivo para a economia americana e não só como uma ferramenta negocial. Enquanto ele está usando como uma ferramenta negocial, pode ser um tiro que saia pela culatra e machuque ele mesmo, né? Mas o que preocupa até pessoas um pouco mais pertas de nós, libertários, assim, então, por exemplo, o Vivek mesmo, o Vivek fala o tempo inteiro de tarifas como, em algumas situações, como algo necessário para, nesse caso, a virilidade da economia americana, né? E daí, nesses casos, eu acho que é mais preocupante você acreditar que você tornar produtos que você importa mais caros como algo necessário para que teu país consiga vir a produzir, consiga vir a prosperar em algum momento. Então, por enquanto acho que ele está falando 15 dias de governo do Trump, então, por enquanto é difícil saber para qual caminho que ele vai seguir, se vai seguir um caminho mesmo de impor tarifas, ou se é um caminho mais de usar isso como uma ferramenta negocial. A gente vai ver agora o que vai acontecer com a União Europeia, o que vai acontecer nas negociações com a própria China. Talvez aí a gente vai ter uma ideia maior, que são, nesse caso, são parceiros comerciais gigantescos para o próprio Estados Unidos, o que não é o caso do Canadá e México. Ou seja, o Canadá e México entre 70% e 80% da exportação desses países vai direto para os Estados Unidos, enquanto isso representa dos Estados Unidos um pedacinho pequeno do comércio internacional deles, né? Mas agora, quando a gente falar de China e União Europeia, a gente vai ver para onde que vai esse caminho. E espero que a gente não esteja falando de tarifas e mais tarifas, né? Simplesmente como vendo isso como beneficioso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Sérgio, acho que você meio que respondeu isso um pouquinho, mas só para deixar bem claro aqui. Se você entende que essa retórica de tarifas alfandegárias, essas ameaças que ele faz para os seus vizinhos, que são um dos seus principais parceiros comerciais mesmo, ali, a NAFTA, né? Não é mais NAFTA, né? Mas enfim, esse acordo aí nos países da América do Norte. Ele também tem ameaçado um pouquinho os países da União Europeia, ameaça também para os chineses. Aqui na América do Sul já chegou para um outro país esse tipo de ameaça. Será que você acredita que isso denuncia uma certa veia mercantilista do Trump? E a gente pode estar observando um passo, uma espécie de isolacionismo quase comercial dos Estados Unidos? Acho que isso é uma possibilidade. Lógico, fazendo esse disclaimer que a gente está no comecinho do governo, né? Eu não sei se a gente poderia dizer mercantilista no sentido de só exportar e não importar nada, né? Ou seja, só fazer reservas em ouro ali, ou na moeda corrente dele que seja. Não acredito que seja o objetivo de chegar nisso. E embora eu veja algumas pessoas no entorno dele falando das benesses, ou as falsas benesses, né, nós diríamos de tarifas altas, de bloquear a importação, tudo isso, eu vejo ele bem como utilizando isso daí para conseguir melhores negociações. Negociações, sejam negociais, sejam militares, sejam das questões de imigração. Querendo ou não, os Estados Unidos é o grande, é o gorila de 300 quilos que existe no mercado. Então, assim, ele é o grande player do mercado, então ele consegue utilizar isso e, logicamente, é perigoso, a gente falando, ficar mexendo com algo que é tão importante. O livre comércio é tão importante para todos nós. A gente até fala tem frase mais frases de pensadores libertários, liberais ao longo dos anos, falando onde chegam as mercadorias, não chegam os canhões, né? Não que necessariamente seja isso, mas também é algo que apazigua bastante os conflitos militares. Então, bem, vamos ver para onde ele vai.